Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos ler os capítulos 47 e 48. Hoje é o penúltimo vídeo do livro de Gênesis. Amanhã leremos o 49 e o 50 e terminaremos, ok? Então, aproveite aí, já deixa o seu like, clica em se inscrever, tá? Compartilhe esse vídeo e não esqueça de comentar aí embaixo ao final do vídeo, tá bem? Hoje vou ler numa perspectiva um pouquinho diferente, vamos ver se fica legal, tá bom? Espero que você goste aí, tá certo? Vamos lá. Capítulo 47. José foi levar ao faraó a notícia. Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas, vacas e tudo o que possuem, e estão na terra de Gesem. José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Este lhes perguntou: Qual é a profissão de vocês? Eles responderam: Seus servos são pastores de ovelhas, tanto nós quanto nossos pais. E acrescentaram: Viemos morar neste país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de seus servos. A fome está assolando a terra de Canaã. Permita que seus servos fiquem na terra de Gesem. Então o faraó disse a José: Que eles morem na terra de Gesem. Se você conhece alguns deles que são capazes, coloque-os como administradores de meus próprios rebanhos. Quando Jacó e seus filhos chegaram ao Egito, o faraó, rei do Egito, ficou sabendo e disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram encontrá-lo. A terra do Egito está à disposição de você. Instale seu pai e seus irmãos na melhor região. Então José fez vir seu pai Jacó e apresentou ao faraó. E Jacó saudou o faraó. O faraó perguntou a Jacó: Quantos anos você tem? Jacó respondeu ao faraó: 130 são os anos de minhas andanças pela terra. Os anos de minha vida foram poucos e infelizes, e não chegam aos anos que meus pais viveram em suas andanças. Então Jacó saudou o faraó e despediu-se dele. A seguir, José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades no Egito, na melhor região do país, que é a de Ramsés, conforme o faraó lhe havia mandado. E José providenciou pão para seu pai, para seus irmãos e para toda a família de seu pai, segundo o número de seus filhos. Política agrária de José. Em todo o país faltava pão, pois a fome assolava e esgotava a terra do Egito e de Canaã. José acumulou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca de mantimentos que eles compravam, e entregou todo o dinheiro ao palácio do faraó. Quando se acabou o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, todos os egípcios foram a José pedindo: Dê-nos pão ou morreremos aqui mesmo, porque se acabou todo o nosso dinheiro. Então José falou: Se o dinheiro de vocês acabou, tragam rebanhos, e eu lhes darei pão em troca de seus rebanhos. Eles então levaram seus rebanhos a José, e este lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, boi e jumentos. E neste ano José sustentou-os com pão em troca de seus rebanhos. Passado esse ano, eles voltaram a José no ano seguinte, dizendo: Não podemos esconder isso ao Senhor. Nosso dinheiro, o rebanho e os animais já pertencem ao Senhor. Só nos resta oferecer ao Senhor nossos corpos e nossos campos. Por que iríamos perecer em sua presença, nós e nosso terreno? Compre, portanto, a nós e nosso terreno em troca de pão, e nós e nossos terrenos seremos servos do faraó. Dê-nos sementes, a fim de continuarmos vivos e não morrermos, e que o nosso terreno não fique deserto. Então José comprou para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios, forçados pela fome, venderam seus terrenos. Desse modo, todo o país tornou-se propriedade do faraó. Quanto aos homens, o faraó os tornou escravos de uma extremidade à outra do território do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, pois os sacerdotes recebiam uma renda do faraó, e viviam dessa renda,
que o faraó lhes dava. Por isso não precisaram vender suas terras. José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e seus terrenos para o faraó. Aqui estão as sementes para semear nos terrenos. Quando chegar a colheita, vocês deverão dar a quinta parte para o faraó. As outras 4 partes servirão para semear e alimentar vocês, suas famílias e seus filhos. Eles responderam: O Senhor salvou nossa vida. Alcançamos o seu favor e nos tornaremos escravos do faraó. José fez disso uma lei que ainda hoje vale para todos os terrenos do Egito. A quinta parte da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Últimas disposições de Jacó. Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gessém. Aí adquiriu propriedades, multiplicou-se e tornou-se muito numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito e a duração de sua vida foi de 147 anos. Quando chegou para Israel a hora da morte, ele chamou seu filho José e lhe disse: Se tenho o seu afeto, coloque sua mão debaixo de minha coxa e prometa tratar-me com amor e fidelidade. Peço-lhe que não me enterre no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me do Egito e me enterre no túmulo deles. José respondeu: Farei o que o Senhor está pedindo. Seu pai insistiu: Jure-me. E José jurou. Então Israel inclinou-se na cabeceira da cama. Capítulo 48. Depois disso, disseram a José: Seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disseram a Jacó: Aqui está o seu filho José, que veio visitá-lo. Israel fez um esforço e sentou-se na cama. Então Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luza, na terra de Canaã. Ele me abençoou e disse: Eu o tornarei fecundo e o multiplicarei até que chegue a ser uma assembléia de povos. E a seus descendentes eu darei esta terra como posse perpétua. Agora, os 2 filhos que nasceram de você no Egito, antes que eu viesse para morar com você, serão meus filhos. Efraim e Manassés serão para mim como Ruben e Simeão. Os que nascerem depois deles pertencerão a você, receberão a herança em nome de seus irmãos. Quando eu voltava de Padã Arã, para minha infelicidade, sua mãe Raquel morreu, em viagem na terra de Canaã, a um bom trecho de Éfrata, e eu a enterrei no caminho de Éfrata, que é Belém. Israel viu os 2 filhos de José e perguntou: Quem são esses? José respondeu: São os filhos que Deus me deu aqui. Jacó disse: Traga-os aqui perto para que eu os abençoe. Israel estava com a vista fraca pela velhice e quase não enxergava. José fez os filhos se aproximarem e Israel os beijou e abraçou. E Israel disse a José: Eu não esperava mais vê-lo, mas Deus me permitiu ver você e seus descendentes. Então José tirou os filhos do colo do pai e se prostrou com o rosto por terra. José pegou os filhos, Efraim à direita e Manassés à esquerda, aproximou-se de Israel, para que Manassés ficasse à direita e Efraim à esquerda de Israel. Israel, porém, cruzou os braços, estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. E os abençoou, dizendo: Que o Deus diante do qual caminharam meus pais Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor desde o meu nascimento até hoje, que o anjo que me salvou de todo o mal abençoe estas crianças, que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. José viu que seu pai tinha posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e não gostou. Pegou a mão do pai, retirou-a da cabeça de Efraim e a colocou sobre a cabeça de Manassés, explicando: Não é assim, pai. O primogênito é este. Coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o pai recusou, dizendo: Eu sei, meu filho, eu sei.
Ele também se tornará um povo e crescerá, mas seu filho mais novo será maior do que ele, e sua descendência se tornará uma multidão de nações. Nesse dia, Jacó os abençoou desta maneira: Israel se servirá de vocês para abençoar, dizendo: Deus torne você como Efraim e Manassés. E Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Em seguida, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de novo para a terra de seus pais. A você e não a seus irmãos eu darei Siquém, que eu tomei dos amorreus como minha esposa, minha espada e arco. Muito bem, então. Agradeço a você que tem acompanhado as nossas leituras. Estamos quase terminando aí o livro de Gênesis, né? Amanhã será o último vídeo do livro de Gênesis, onde nós terminaremos o capítulo 49 e 50, e aí, na próxima terça-feira, iniciaremos o livro do Êxodo, ok? Muito obrigado, não esqueça de deixar o seu curtir, o seu like aí, né? Aperta com força mesmo aí esse like, ajude, faça com que as outras pessoas que você conhece tomem conhecimento também dessa série, né? Desse Bíblia para Preguiçosos, e não se ofenda com esse nome, tá? O nome não está dizendo que é você um preguiçoso, mas às vezes não é fácil você ler um livro de mais de 1.500 páginas. Então, eu estou aqui fazendo este serviço de leitura para você, basta você ouvir, ok? Você que lê diariamente a Sagrada Escritura, lê a Bíblia, não se preocupe, você não é um preguiçoso, tá bem? Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo, eu estou contigo, beleza? A todos um ótimo resto de domingo aí e nós nos vemos amanhã. Grande abraço e tchau!